Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia e à segunda desta semana. Não deixe de ver a aula anterior. Nessa aula, vocês irão descobrir como todos nós crescemos e nos mantemos vivos através da replicação celular. Se prepara que é hora de mudar a vida de vocês. Para orientar o seu estudo, listamos um conjunto de objetivos que você deverá alcançar ao final desta aula. Pause o vídeo, anote no seu caderno ou em bloco de notas esses objetivos e, no decorrer da aula, marque aqueles que você conseguiu compreender. Para os objetivos que não foram alcançados, nós disponibilizaremos outras fontes de aprofundamento do tema. Use sempre o nosso fórum de perguntas ou os horários de atendimento online disponíveis na plataforma. Os temas desta aula são os seres replicantes biológicos e sociais, a descoberta da replicação do DNA, como o DNA se duplica e a importância das mutações e a memética. Neste momento, há milhões de células no seu corpo se duplicando. Na sua pele, as novas células substituem as que vão morrer. E quando elas morrem, servem de alimento a todo um ecossistema de habitantes que vivem na sua pele. Desde bactérias e fungos até animais complexos, como os minúsculos ácaros, que muito se assemelham a aranhas. A combinação de odores naturais que você exala é fruto da combinação de você e esse ecossistema. As suas células sanguíneas, as hemácias, são fabricadas em sua medula óssea, que ficam localizadas nas extremidades dos seus ossos longos. Tanto que doadores de sangue podem ter entre 16 e 69 anos. Então seja generoso e doe seu sangue a quem precisa. Toda vez que alguma célula do seu corpo morre, ela é substituída por outra idêntica, através de um processo chamado replicação celular. Então, essa incrível máquina de produzir células aos bilhões, que é o seu corpo, é um organismo autorreplicante nato. E como você deve imaginar, nem toda cópia é perfeita. Como você tem estudado genética, vai entender que a cópia dessa piada é muito parecida com a original, mas sobre outro tema. Se você não entendeu a piada da cópia, reveja a aula 1 no trecho sobre complementariedade de bases. Então, um replicante como o meme também sofre mutações. O meme se espalha como um comportamento imitado, que pode se reinventar a cada edição, e por isso ele é um mutante por natureza. Os memes são tão antigos quanto a humanidade e estão intrinsecamente relacionados à evolução cultural. Eles são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento e se propagam de cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural, que sobrevive às constantes seleções nas diferentes sociedades. E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com a aula de genética. A resposta é simples. Os memes foram inspirados nos genes. O termo meme foi cunhado pela primeira vez por Richard Dawkins em 1976 em seu best-seller O Gene Egoísta. Ele vem da palavra grega mimeme, que significa algo que é imitado. O livro apresenta a ideia do darwinismo universal, em que não apenas as espécies, mas qualquer coisa evolui baseada em variedade, seleção natural e hereditariedade. Assim, o meme está para a cultura como o gene está para a genética. Os seres humanos são máquinas genéticas e meméticas. Hoje, os memes partem de ideias, valores, sons, línguas, palavras, bordões, desenhos, todos podem virar memes. As doutrinas e as religiões são formadas por memes, que perduram por séculos. Gírias são memes. O modo como nos vestimos são memes. Uma simples duplicação celular é uma empreitada fantástica que viraliza em nosso corpo como uma boa ideia, espalhando por todo ele uma infinidade de novas células. Então, o simples ato de envelhecer ocorre porque nossas células têm um número de vezes em que conseguem se duplicar. Quando elas alcançam esse limite, deixam de ser substituídas, e aí começam a aparecer os sinais da velhice. Nenhuma replicação aconteceria se não houvesse um fluxo de informação que se inicia a partir do DNA. Antes que a divisão celular ocorra, cada uma das longas moléculas de DNA que existe no interior das células precisa passar por uma rigorosa e detalhada replicação. Isso porque o DNA controla toda a atividade celular.
ele possui receita para o funcionamento de todas as células do corpo. E toda vez que uma célula se divide, essa receita deve ser passada para as células filhas integralmente. Depois que o modelo da célula de DNA proposto pelos pesquisadores Watson e Crick foi aceito na comunidade científica, se iniciou uma jornada para entender como esse modelo é perfeitamente apropriado para o processo de produção de cópias, conhecido na biologia como replicação ou duplicação de células, uma das principais funções na criação e manutenção da vida. Em um engenhoso experimento desenvolvido pelos cientistas Michelson e Stahl em 1957, eles convenceram a comunidade científica de como ocorre a duplicação do DNA. Inicialmente, existiam 3 hipóteses para o modelo de replicação do DNA. Os modelos de replicação conservativo, semiconservativo e dispersivo. No modelo de replicação conservativa, a replicação do DNA resulta em uma molécula formada por 2 fitas de DNA idênticas à molécula original. No modelo de replicação semiconservativa, as 2 fitas da molécula de DNA se desconectam e cada uma delas servirá de modelo para a síntese de uma fita complementar nova. No modelo de replicação dispersiva, cada fita individual é uma colcha de retalhos do DNA misturado o novo com o original. No experimento de Michelson e Stahl, eles marcaram o DNA de bactérias por várias gerações através de seus isótopos de nitrogênio. Pelo padrão das marcas de DNA que eles observaram nessas diversas gerações de bactérias, foi possível confirmar que o DNA se replica de forma semiconservativa. O modelo semiconservativo é aquele que a fita de DNA serve de modelo para as 2 novas, complementares. Parecia o mais plausível, com base na própria estrutura do DNA. As novas moléculas de DNA resultantes da duplicação conservam uma metade da molécula de DNA da cadeia-mãe, utilizando ela como guia, e assim será produzida 2 novas moléculas de DNA chamadas cadeias-filhas, que se formarão tendo como molde a cadeia complementar que herdou da cadeia-mãe. Pelo fato de as 2 novas moléculas conservarem metade da molécula da cadeia-mãe, esse processo é chamado semiconservativo. Imagine a seguinte sequência de nucleotídeos: guanina, timina, timina, adenina e citosina. Para formar a dupla fita de DNA, precisamos de suas bases complementares, que nesse caso seriam citosina, adenina, adenina, timina e guanina. O processo de replicação é catalisado por várias enzimas. As principais são, número 1, as helicases, número 2, as DNA polimerases. As helicases são responsáveis por quebrar as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenada e desfazer a dupla hélice. As DNA polimerase vão catalisar a polimerização das novas cadeias. Elas vão orientar a união dos desoxirribonucleotídeos provenientes da nutrição, e eles servirão como blocos de construção na formação das 2 novas moléculas. Cada uma das cadeias de DNA-mãe irão orientar a formação das novas cadeias de DNA filhas. Esse processo de polimerização obedece à regra da complementariedade de bases e à orientação antiparalela, ou seja, a orientação oposta das cadeias. A DNA polimerase sintetiza uma nova cadeia de DNA sempre no sentido 5' 3' das pentoses. Lembrem-se que os carbonos das pentoses são numerados. Para muitos, esse é o verdadeiro sentido da vida, a orientação 5' 3', já que é dessa forma que fazemos cópias idênticas de células, e assim crescemos e substituímos nossas células velhas por células novas. Cada tipo de célula tem uma expectativa de vida diferente. As hemácias, por exemplo, vivem cerca de 4 meses, enquanto os leucócitos, que são células do sistema imunológico, podem viver por até 1 ano. As células do cólon vivem por apenas 4 dias, e os neurônios duram uma vida inteira. Então cuide deles com carinho.
Todo o mecanismo que descrevemos até aqui acontece com enorme precisão e depende essencialmente do correto pareamento das bases nitrogenadas complementares. Porém, erros ocorrem. Esses erros aleatórios podem ocorrer nas sequências de bases do DNA e são conhecidos como mutações. Atualmente, a palavra mutação é referente ao que muda de forma ou de essência. É um termo utilizado principalmente na biologia, relativo à brusca alteração na hereditariedade dos seres vivos. Mas quando pensamos em mutações, lembramos de monstros, ou seres com superpoderes, ou simplesmente quimeras. É verdade, mutações geram criaturas exóticas. Na verdade, somos todos mutantes. Todos nós temos características únicas e não herdadas. E essa é a questão. As mutações podem ocorrer nos dois tipos de células que temos: as células somáticas e as células reprodutoras. As células reprodutoras são os óvulos e os espermatozoides. Nesse caso, o mutante seriam os descendentes desse indivíduo que as produziu. As células somáticas são todas as outras células do corpo, exceto as reprodutoras. Neste caso, a mutação ocorreria em alguma parte do corpo e não seria transmitida aos seus descendentes. É importante ressaltar que as mutações ocorrem de maneira aleatória, ou seja, não surgem como uma forma de suprir uma necessidade do organismo ou até mesmo para prejudicá-lo de alguma forma. Por ocorrerem ao acaso, as mutações geram diferentes respostas no organismo, afetando de forma positiva, negativa ou não causando nenhuma mudança. Ao longo da vida na Terra, todos os organismos passaram por processos mutagênicos. Então, elas podem causar doenças e distúrbios dos mais diversos, mas incontestavelmente garantem a variabilidade genética e determinam a natureza e o ritmo das mudanças evolutivas de todas as espécies. Sem mutações, não haveria evolução. Elas são a matéria-prima que, ao longo dos 4 bilhões de anos do planeta, produzem a biodiversidade. Hoje temos vivo somente 1% de tudo que já foi vivo nessa bolinha azul, que viaja pela Via Láctea e, apesar de ser feita basicamente de água, chamamos de planeta Terra. Por incrível que pareça, existe uma área formal de estudo dos memes, que se chama memética. Seria essa uma das profissões do futuro? No entanto, não existe uma fórmula que explique como um meme se espalha. Da mesma forma que não existe uma receita para aqueles que se tornaram virais. Estudos mostram que existem alguns fatores que favorecem a disseminação de um meme. E diversos pesquisadores estudam a dinâmica das ideias contagiosas, como os filósofos Dan Dennett e Dan Zarella e os brasileiros Raquel Recuero e Fernando Fontanella. Uma coisa é certa, os memes que são fáceis de memorizar e reproduzir têm chances maiores de se propagar de forma natural. A simplicidade tende a vencer no caminho da evolução sempre. Nesse exato instante, bilhões de memes estão latentes no mundo para serem copiados e sobreviverem à seleção cultural. E fica aqui uma reflexão final para encerrar essa brevíssima história. Será que somos nós que escolhemos os memes ou eles que nos escolhem? Essa aula foi produzida pelos professores Fernando Ramos e André Lacerda. Desejamos a vocês bons estudos e que o aprendizado de genética seja significativo na sua vida. Até a próxima.